um dia agitadíssimo aqui em Brasília. Eu disse que fazia tempo que a gente não via uma terça-feira tão animada, daquelas que terminou de depois da meia-noite e o dia hoje começou 6 da manhã, assim, de tão realmente agitado. Aliás, fiquei sabendo que o Marcos Pereira mal dormiu. Bom, o que que acontece? A gente estava com o cenário, primeiro, a expectativa passou agosto, cadê o nome do Arthur Lira para indicar o seu sucessor? Era a promessa que o presidente da Câmara tinha feito. Ó, lá em agosto eu indico o meu sucessor. Acabou, começou setembro e o Lira estava com essa dificuldade de encontrar um nome que reunisse aí um consenso do Centrão e ele pudesse, de certa forma, ainda manter um pouco do seu reinado, da sua influência. O nome que diziam ser o preferido dele era o Elmar Nascimento, que é um amigo próximo ali dele, que frequenta a casa, além do União Brasil, enfim. Só que tinha Marcos Pereira, super declarado candidato, ele dizia que ele tinha a promessa do Lira de que se ele se viabilizasse, o Lira iria apoiar o nome de Marcos Pereira, e também tinha Antônio Brito, do PSD, que estava aí mais forte na disputa com o apoio do Gilberto Kassab, que é o presidente do PSD, que estava trabalhando e costurando a candidatura do Antônio Brito, que até o momento ainda não desistiu, tá? Diga-se de passagem. Que pé que estamos nesse momento? O que que aconteceu? Uma mini reviravolta, digamos assim. A gente sempre ficava perguntando, mas pode vir alguém de fora? Ah, talvez o Isnaldo Bulhões, ah, talvez o Hugo Mota. Eram nomes que estavam assim, no radar periférico, digamos assim, mas eles não eram tidos como os, de fato, pré-candidatos à sucessão do Lira. E aí, ontem, o Marcos Pereira teve com o Lira e teve com o presidente Lula, e também ele até deu algumas entrevistas hoje, uma entrevista para a Folha de São Paulo, em que ele disse que ele foi na semana passada conversar com o Gilberto Kassab para ver se conseguia o apoio do PSD e a desistência do Antônio Brito para a candidatura dele. O que Kassab disse não. E aí o Marcos Pereira, aliás, falou uma frase forte para a Folha, dizendo que para sempre olhará Kassab como alguém que não permitiu ser presidente da Câmara. Achei muito forte, porque na política, inimigos assim quase declarados para sempre é uma coisa que a gente acompanha. Mas, enfim, aí Marcos Pereira, depois de conversas com o Lula e com o Lira e com vários líderes ontem à noite, vem a informação de que ele iria desistir dessa disputa. De fato, confirmado hoje, a gente deu essa informação ontem, mas de fato confirmado hoje às 6 da manhã por ele, por uma nota, dizendo que ele atendeu o apelo ali dos líderes e que eles estão buscando um candidato de consenso do Centrão que possa ter aí uma ligação e o apoio do Arthur Lira, mas que também agrade o Planalto e que não seja aí um nome que possa já chegar rachado, digamos assim, né? É difícil, essa é uma matemática difícil. O presidente Lula, aí Marcos Pereira sai da jogada e coloca o líder do seu partido, o líder dos republicanos, o deputado Hugo Mota, super jovem, um deputado jovem, mas já de 4 mandatos, enfim, experiente no Congresso, mas que Lula não conhece ainda, mas não se opôs. E aí a gente está nesse momento dessa situação, esperando o quê? Esperando o posicionamento oficial do presidente da Câmara, Arthur Lira, para ver se ele de fato vai anunciar a desistência de Elmar e talvez a desistência de Antônio Brito, não sei, e se o grupo todo dele vai aí no nome de Hugo Mota. Se isso de fato acontecer, Diego, é muito difícil que o próximo presidente da Câmara não seja Hugo Mota. É. Mas o tabuleiro ainda está sendo ajeitado, digamos assim. É uma disputa importante e é uma movimentação importante, porque a gente sabe que esse cargo, essa caneta e essa O- cadeira de presidência da Câmara é muito importante para o país. Enfim, então foi um dia agitado e ainda estamos nos desdobramentos por aqui. Tem muito poder essa cadeira e essa caneta, né? Tem muito poder. Sakamoto, uma curiosidade que o Mota, Hugo Mota, é amigo do Eduardo Cunha. Não que seja um empecilho, né? Mas fica curioso, né? Tudo isso por conta da relação do Cunha em todo o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Quem não é, né? Aquela coisa no Congresso. O Arthur Lira também. Arthur Lira é quase que apadrinhado de Eduardo Cunha, né? Então, aliás, ouçam o podcast da Thaís Bilenque, né, sobre Arthur Lira, aqui no UOL. Então, tem um ponto nessa história inteira, o Diego, que acho que até a Carla pode ajudar até a gente a falar mais sobre isso, inclusive, é a questão de que a Carla lembrou de que o rancor é eterno na política. O rancor é eterno. O amor acaba, o rancor é eterno, né? Então aí o pessoal guarda, político guarda, né? E aí vai ficando. Então digamos que um rancor declarado aqui entre o presidente do Republicanos e o presidente do PSD.
Agora, o ponto é que é um xadrez que tudo isso de acomodação. Por quê? Porque também uma grande parte da base governista não queria aceitar o Elmar Nascimento, né? Que é o candidato do Lira, né? O amigo do Lira, o candidato, a pessoa que o Lira preferia para a vaga, a parte significativa não queria aceitar, o PT baiano, o PT do Nordeste, outras pessoas também não queriam, né, do Nordeste, então. O que que acontece no final das contas, né? Para ter um nome de consenso, né? Ainda mais nesse momento, né? O Lira começa ainda tem tinta na caneta dele para usar a expressão, mas é claro que ele começa a caminhar em direção ao seu ocaso, né? E é claro que ex-presidente da Câmara é um ex-presidente da Câmara, para a Polícia Federal, para os eleitores, para todo mundo. Então, a sua capacidade de influência está diretamente relacionada a relação que ele estabelece com aquela nova pessoa que está lá, dívidas que são contraídas, inclusive, com esse novo eleitorado, e o posto que ele assume depois de tudo isso. Vamos lembrar que Davi Alcolumbre, na presidência do Senado, deixou de lá, saiu da presidência do Senado, assumiu, né, abençoou o Pacheco, né, assumiu a toda a poderosa Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, ficou lá, né, esquentando a cadeira, e agora deve voltar para a presidência do Senado, é o mais provável, pelo menos por enquanto. Então, tem que ver para onde o Lira vai, como é que ele vai ser, mas é fundamental para ele acertar, né. Alguns falam dele indo para ministério, outros falam para ele assumindo alguma comissão importante, como o CCJ. Agora, a questão é que depende muito das relações das costuras que for feita entre ele e o próximo presidente. Então, aí se talvez com essa fragilização do Elmar Nascimento, o nome do Hugo Mota como de consenso para evitar, para que o Kassab tire o nome dele, o Snar do MDB quase não tem chance mesmo, mas também o Marcos Pereira também tire seu próprio nome, né? Então talvez seja essa costura. Eu só queria perguntar para Carla se ela teve notícia do Planalto com relação a. Tudo bem, o Lula não se opôs, isso é uma coisa, o Lula não se opor é uma coisa. Mas você vê nessa costura, pelo nome do Hugo Mota, no lugar do Elmar, no lugar do Marcos Palmeira, no lugar de todos os outros Pereira. Marcos candidatos, um Pereira. bom nome da Já Ai, quer levar o ator global aqui para Brasília? Pode mandar, sabe o mas que é? É que Ah, Renascer tá acabando, é. tá acabando, últimos capítulos, né? Então fica na Mas tem cabeça, né? tantos, né? Tem tantos também que já foram Mas atores, cantores e hoje estão. Não é de se tem duvidar. muito, né? Mas é que tá, mas cara, eu queria saber se você acha que se o Planalto, como é que o Planalto, tudo bem, o Lula falou não tem objeção, mas o Planalto vê com bons olhos, porque como você mesmo colocou, o presidente da Câmara não apenas define a pauta, né, a agenda de votação, define também, inclusive, a possibilidade ou não de um presidente da República sofrer impeachment, né? então, saca, o Planalto, ele assim, o presidente Lula, ele oficialmente ele diz o quê? Não quero interferir na eleição. Obviamente, a gente sabe que não é uma interferência, é necessário que haja aí no mínimo, a política da boa vizinhança, né? Porque, como diria Michel Temer, é a harmonia e, né, independência entre os três poderes que estão ali dividindo a praça. Enfim, Lula acompanha muito isso. E o nome do Gumota, segundo a conversa que o Marcos Pereira teve com ele ontem, o Marcos Pereira teve duas vezes com o Lula nessa última semana. E nessas conversas, quando ele colocou o nome do Gumota, ele obviamente fez uma defesa do nome do Gumota e o Lula disse: Olha, não me oponho, você está dizendo que é um bom garoto, mas eu quero conhecê-lo. Então, ainda está, né, neste momento de que Lula vai ter provavelmente uma conversa com o Hugo Mota para de fato chancelar ou não, né? Você conhece muito bem o presidente, é aquela coisa, às vezes a conversa olho no olho, a gente sabe a diferença que faz, né, para as nossas apurações, para relações de confiança. Então, eu acho que o Planalto, de fato, se posicionar, embarcar e falar realmente será o nosso candidato apoiado, só vai acontecer depois desse olho no olho do É. presidente Lula com o Hugo, que ainda não aconteceu. Então, assim, o que eu ouvi lá as conversas foram boas, o Lula também está conversando com o Lira num tom bacana, estamos tentando construir algo dentro da harmonia entre os poderes, mas fica aí ainda esse encontro para poder a gente sentir a temperatura de
que Lula vai achar aí do Hugo Mota.